O nosso devocional de hoje vai ser curioso, diferente, porque a pergunta de Jesus, a colocação de Jesus, foi de me tirar o fôlego, de me fazer pensar profundamente, e eu vou ter que compartilhar com você este pensamento. Trata-se do texto de João, Evangelho segundo João, capítulo 6, e nós vamos estar lendo 6 versículos deste texto. E antes de lê-lo, eu quero saudar a você com a paz do Senhor Jesus. Vamos, portanto, ao Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 1, e o texto bíblico diz o seguinte: Depois disso, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Versículo 6 e último. Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Irmãos, quando eu li este texto, eu fiquei pasmada. Aonde, irmão? O que você viu aí? Jesus quis experimentar a Filipe, testar a Filipe. Mas a maneira que ele o fez, eu me pergunto, Senhor, o que é que eu te responderia? Claro, Filipe sendo testado por Jesus, e eu quero já fazer um paralelo para nós aqui. A primeira coisa, a gente aprende isso. Uma verdade, que Deus nos testa. Vamos dar uma olhada para que tipo de teste foi esse? Veja, Jesus estava ali pregando, falando, ensinando a uma multidão de pessoas. Você já leu o título aí, né? Se você está com a Bíblia na mão, é o episódio da multiplicação dos pães e dos peixes. E eu não vou ler todo, nós vamos meditar nisso na nossa próxima leitura, porque eu tive que parar neste texto, porque eu fiquei realmente atônita. Porque ele diz, olha, a multidão está lá, e Jesus fez uma pergunta assim tão natural, tão do dia a dia, tão lógica. Olhou para Filipe e disse, Filipe, onde a gente compra comida para o povo, hein? A resposta seria onde? Né? Se você pergunta onde, na venda do fulano de tal, ou no supermercado tal, na época não tinha, né? Enfim, a resposta mais óbvia seria encontrar onde? A resposta de Filipe não foi nada disso, foi questão do dinheiro. Ele disse, olha, se a gente comprasse tanto de comida, ainda assim não ia dar para o pessoal. Tudo bem, mas essa foi a resposta. Mas a minha pergunta para você e para mim foi, o que Jesus esperava de Filipe? Qual seria a resposta que alegraria? Eu acho isso fascinante, porque em alguns casos bíblicos, Jesus provocou outras pessoas. Às vezes não foi por uma pergunta, mas foi provocação. Aquela mulher mesmo que veio atrás da cura, e Jesus falou que não dá pão aos cachorrinhos, lembra disso? Jesus a respondeu assim propositadamente, mas a resposta de volta dela conquistou o coração do mestre, aleluia, pôs um sorriso na sua alma. E ele disse, nem em Israel eu vi tamanha fé. Então eu imagino que ao Jesus experimentar e testar a Filipe, ele esperava alguma resposta, mas a pergunta foi lógica. A pergunta foi da realidade do dia a dia, cuja realidade nós enfrentamos todos os dias. Senhor, não tem, o que é que eu vou fazer? Senhor, essa porta está fechada, ou essa pessoa está agindo assim. Como é que eu saio dessa? E muitas vezes você está só atado, ou aprisionado, ou apertado por situações, e até no seu coração lhe vem esta pergunta: o que é que vais tu fazer? Pergunta de Deus para as nossas vidas. Qual vai ser a tua ação? Para Filipe, ele perguntou: aonde a gente compra pão? Aonde a gente compra pão? E aí eu venho a me perguntar quais eram as possibilidades. A primeira é o que Filipe falou, a gente não tem dinheiro, ou em outras palavras, não dá, Jesus, não dá. Outras, como a personalidade de algumas pessoas, é se calar e se entristecer, não responder nada. Vou falar o quê? A gente não tem dinheiro, não dá, é muita gente, é melhor ficar calado, né? Então, você sabe que na história veio André com no desespero desta pergunta, aparece André com um menino, né?
uma maneira de responder, mas enfim, louca, desesperada. Mas eu volto à mesma pergunta. O que é que Jesus esperava de Filipe? Por quê? Porque se Deus me testar, se Deus me experimentar, quando eu olho para os desafios que eu tenho hoje na minha vida, alguns eu não encontro saída. Esta é a verdade. Eu não sei. Se Jesus me perguntasse uma pergunta como essa da lógica, qual o projeto que a gente faria, ou por onde a gente começaria, ou o que, tá entendendo? Alguma pergunta lógica em função do problema ou da realidade que eu estou vivendo. Qual seria a minha resposta? E eu faço o paralelo com este texto perguntando o que Jesus esperava de Filipe responder. E a possibilidade que eu cheguei, se você quiser compartilhar algo comigo no comentário, estou aberta para ouvir, porque para mim, volto a dizer que foi uma pergunta muito forte e quase impossível mesmo de eu responder. Mas olhando ao meu coração, olhando as escrituras, eu tinha duas respostas que na verdade são semelhantes. Primeiro é dizer, Senhor, tu sabes. Senhor, tu sabes. Onde a gente vai comprar? Senhor, tu sabes. Uma resposta humilde, uma resposta de dependência. A segunda resposta seria com uma pergunta, Senhor, é o que tu queres alimentá-los? Que com certeza é óbvio, se ele perguntou onde a gente vai comprar, porque ele quer, né? Então, se tu queres, dize-nos tu o que fazer, ou seja, dá-nos a direção. Porque, afinal de contas, Deus é o Deus do impossível. Quando nós olhamos para uma realidade impossível, e esta para mim era a resposta mais óbvia. A gente tem pouco dinheiro. É uma multidão de gente aqui. Ninguém está preparado com comida. Não existe supermercado aqui pertinho que tenha comida pronta para essa gente. A pergunta de Jesus foi lógica, onde comprar, né? Ou seja, a resposta é até impossível de ser dada. A realidade de alimentar, principalmente com o dinheiro que eles tinham, que foi o que Filipe trouxe à tona logo de primeira mão, era a impossibilidade. Mas quando as coisas são impossíveis para o homem, é quando há a oportunidade de Deus resplandecer o seu poder. E é nisso que nós falhamos. Quando Deus nos pergunta de coisas lógicas, nós temos respondido com a lógica. Com aquilo que a nossa mente, o nosso sentimento, a nossa razão alcança. Mas qual seria a resposta que a Deus agradaria? A mesma daquela mulher, que passou por cima da lógica, por cima de uma palavra dura de Jesus para com ela, por cima de um talvez não, e agiu com fé. E Jesus disse, eu nunca vi tamanha fé. Aleluia. Então, quando Deus nos questionar, ou quando nós mesmos olharmos para uma situação impossível, e nos perguntarmos, ou que o próprio Espírito de Deus nos pergunte, qual é a nossa passo lógico, que nós possamos, ao sermos experimentados, provados, testados por Deus, ter a capacidade desta comunhão que nós estamos aprendendo com a palavra, glória a Deus, privilégio que nós estamos tendo aqui, de aprender estas profundidades das Escrituras Sagradas, que dizem, não pense, não devolva a resposta com a lógica, porque não é isso que Deus espera e ela não solucionará. Não existia nenhuma solução lógica para eles. Mas quando nós agimos pela fé, e até um doido deles veio, eu não sei, enfim, vamos falar sobre isso no nosso próximo meditação sobre este texto bíblico, mas esta foi a realidade, que operou um milagre, Deus estava já pronto. Jesus, ele já sabia o que ia fazer. Aquilo que é impossível para Deus é nada, para nós sim, mas que nós possamos, ao sermos questionados em nossa impossibilidade, neste momento, olhar por cima da razão, porque muitas vezes nós ficamos atados a esta dimensão. Ajuda-nos, Deus, faz-nos saber o teu querer. Queres tu alimentar, queres tu me tirar
Senhor, então faz-me ver além. Qual é o teu caminho? Qual é o teu passo? O que é que tu vais operar, Senhor? Faz-me ver, Senhor, aquilo que eu não posso enxergar com os meus olhos e que Deus nos possa fazer em nome de Jesus. Nós que estamos nos alimentando desta palavra, querendo vivê-la em nossas vidas, que Deus nos dê a graça de viver ainda em nossos dias esta verdade para a glória do seu nome e a alegria da nossa alma. Amém.